Se você está abrindo seu negócio, esse provavelmente é um erro que você também vai cometer, porque grandes empresários cometem esses erros. E eu vou dar minha opinião sobre o que para mim é o maior erro que as empresas cometem. Mas primeiro solta a vinheta aí, editor. E qual é esse erro que eu tô falando? Ficou bem chamativo esse título? Você ficou interessado para entender qual é o maior erro que as empresas cometem? E eu vou falar para vocês o que, na minha opinião, é o maior erro que todas as empresas cometem. A maioria, pelo menos, comete. É a empresa achar que ela tem a capacidade para fazer tudo. O que eu tô falando com isso? Normalmente as empresas elas vão crescendo e elas vão começando a trazer para a operação interna da empresa a parte de TI, a parte jurídica, o que normalmente no começo das empresas são serviços terceirizados, jurídico, contábil, TI. Com o tempo, a empresa vai crescendo e ela se acha capacitada para operacionalizar internamente esses setores. Porque para mim esse é o maior erro. Você está deixando de focar no core business do seu negócio e tendo que se preocupar com fatores que antes eram terceirizados a empresas de nicho específicos na operação de um segmento específico. Eu vou falar mais profundamente da questão de tecnologia da informação, de TI, mas isso se aplica a vários outros setores dentro das empresas. Vamos imaginar o seguinte, o setor de TI é um setor muito amplo. Você tem programadores, designers, arquitetos de softwares, BI, você tem uma série de conhecimentos, inteligência artificial. É um setor muito grande, muito amplo. Até mesmo para quem tem uma empresa específica de software house ou de startup de tecnologia com bons profissionais, é um mercado que tem uma variedade imensa de linguagens, de frameworks, de tecnologia. É um mercado que está o tempo todo se reinventando, se atualizando. Eu estou há 15 anos nessa brincadeira e é muito difícil eu parar de estudar. 2 meses que eu fico fora desse ecossistema, que eu não estudo alguma coisa e tal, eu estou desatualizado. Obviamente eu consigo operacionalizar, fazer os produtos que eu preciso mesmo utilizando tecnologia de 5 anos atrás. É possível. Mas é um mercado que requer muito estudo, que requer conhecimento, que requer foco. E aí você pega toda esse ecossistema complexo e fala assim: eu vou pegar e vou montar um setor de TI dentro de um varejo. Ou eu estou fazendo uma empresa X de contabilidade e eu vou montar um setor de TI dentro da minha empresa. Primeiro erro fundamental dessa história: muito provavelmente você não tem capacidade para conseguir distinguir bons profissionais na área de TI, já que não é a sua área. Uma coisa que me facilita muito para criar uma empresa de TI é que eu sou programador. Então eu consigo ter experiência. Em 5 minutos de conversa, eu consigo saber se uma pessoa é bom programador, bom profissional ou não. E aí você vai cometer o erro severo de demandar para um terceiro, que pode ser lá o seu CTO, a tarefa árdua de montar uma excelente equipe de TI. Se você tiver a sorte de conseguir de fato encontrar um bom CTO para montar essa equipe, você tem um pouquinho mais de chance de sucesso. Mas se você erra até mesmo na escolha do seu CTO, ou você nem tem um CTO, as chances de você fazer cagada é alta. Estranhamente, eu tenho recebido uma quantidade enorme de pessoas de mercados diversos chegando para pedir uma consultoria ou querendo bater um papo, justamente porque estão com dificuldade em gerenciar e controlar as suas equipes de TI,
E vem até mim para justamente tentar esclarecer, né? Ter um pouco mais de conhecimento desses processos internos de gestão de uma empresa de tecnologia. E esse fator de você saber os seus limites e focar no seu core business, ele vai ser determinante para a saúde da sua empresa. Por quê? Porque se você começa a querer expandir demais para áreas que você não tem plena dominância do mercado, que você não tem conhecimento, que você não sabe fazer gestão de uma equipe, a probabilidade desses setores darem problema é altíssima. E isso pode causar um problema muito maior na sua instituição como um todo. A quantidade de startup que eu vejo nascendo sem ter um cara de técnico lá dentro, um bom programador, é impressionante. Galera, se você está querendo abrir uma startup e você não tem um cara bom de TI dentro do projeto, você já está começando errado no meu ponto de vista. Você tem uma ideia que você vai precisar achar uma pessoa boa para poder operacionalizar essa ideia. E ainda tem a cachorra de oferecer 5%, 10% para esse cara. Até então você não tem nada, você só tem uma ideia. Ideia e nada é praticamente a mesma coisa. Operacionalizar a ideia tem uma diferença absurda. Você chegar com um piloto bom, um MVC já bem produzido, né? Você ter um piloto bem funcional, um beta legal, já ter seus clientes ali usando, validando a sua ideia, faz muita diferença de você simplesmente só ter uma ideia de um projeto que você quer fazer. E aí quando você erra na contratação, você contratou uma pessoa ruim para ser CTO da empresa, ou você não conseguiu bons profissionais porque você não tem parâmetro para poder escolher bons profissionais, você vai montar um setor capenga lá dentro. Esse setor capenga vai tentar se virar. Às vezes você pode dar sorte efetivamente de conseguir contratar de fato uma pessoa boa, mas é na sorte, você tá jogando na Mega Sena. Para mim, no meu entendimento, qualquer business que você for abrir, ele tem que ser baseado no que você mais sabe fazer. Você pega assim, cara, o que foi a sua experiência de vida? Onde você trabalhou? O que você fez? O que de fato você tem experiência? Então é nisso que você tem que focar em criar soluções. Pô, você é um excelente advogado? Então, pô, foca na parte de advocacia, que é o que você entende. Você pode ser extremamente disruptivo dentro do seu mercado, mas você vai focar no que você sabe fazer. Ah, mas eu quero misturar tecnologia e advocacia. Então você precisa se preparar, você vai precisar estudar. Eu sempre dou um conselho que parece trivial para as pessoas que me pedem conselhos com relação à tecnologia da informação, que é bem assim, cara, a melhor forma de você conseguir contratar boas pessoas e gerenciar boas equipes de tecnologia é você aprender o básico. Você precisa aprender a codificar o básico, você precisa entender a dificuldade que é, até para você ter um pouco mais de empatia com os profissionais, entender que as coisas não se resolvem da noite pro dia, não é tão simples quanto parece, porque se fosse simples a gente tinha uma porrada de programador bom no mercado e não é a realidade. Você tem muito programador na praça, que vai fazer um cursinho de 6 meses e vai achar que é programador. Mas profissionais bons, que tem 20 anos de mercado, que tem uma trajetória, que tem várias histórias de cases de sucesso, aplicações enormes e por aí vai, são poucas pessoas. E essas pessoas, normalmente, elas nunca estão desempregadas, elas sempre estão fazendo algum tipo de projeto ou têm a própria empresa. Uma das tarefas mais difíceis que existem no mercado é você encontrar um bom CTO. Porque normalmente CTOs bons você não convence só com o dinheiro. Você precisa ter um propósito para esse cara, porque se ele não tiver um propósito claro, que ele entenda e goste da ideia, você não vai conseguir convencer a trazer esse cara para a tua empresa ou para o teu negócio. São raríssimos os casos de bons profissionais de TI a níveis de CTO que vão sair do que eles estão fazendo para ir para uma startup, a não ser que seja startup deles, que ele esteja criando. É muito difícil disso acontecer. E isso vai acontecer também com empresas grandes. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosto de estruturas de empresas grandes, com 300, 400 funcionários ou mais, porque eu me sinto muito preso. Eu gosto de ter agilidade nas coisas, eu gosto de fazer as coisas muito rápido, eu gosto de testar e validar essas coisas muito rápido. E isso não é um perfil que casa muito bem com empresas
são muito grandes, burocráticas, que tudo tem que estar perfeito. São formas de ação diferentes. É por isso que uma pequena startup pode foder com uma empresa grande, porque a empresa grande, ela é um gigante lento. Ela demora muito para poder fazer as coisas, para poder lançar as coisas. E as startups, elas são mais ágeis, elas são menores, elas custam menos. Mas as startups que eu vi que deram certo, que continuaram, são empresas que por trás tinha alguém de tecnologia muito boa. Se você for parar para pensar, por exemplo, o caso da Apple, não que a Apple seja uma startup, mas a Apple tinha o Steve Jobs, que era o crânio da parada, inteligente, disruptivo e tal, mas ele não era o cara técnico. Ele tinha um braço direito. O braço direito dele, Steve Wozniak. O Steve Wozniak, bota aí, editor, a foto dele. Esse cara, ele era o gênio da tecnologia da época. O Steve vinha com as ideias, o outro Steve operacionalizava essas ideias. Sem esse cara, o Steve Jobs não teria começado, né? Não conseguiria ter feito tudo que ele fez. Então, galera, se eu fosse dar uma recomendação para você que está começando a empreender, que ainda não tem tanta experiência e tal, a primeira reflexão que eu acho importante e fundamental para sua trajetória é você entender as suas limitações. Entender as suas limitações, ela clareia um pouco mais a sua mente para você entender que pessoas chaves você precisa, ou que você vai precisar terceirizar determinado tipo de demanda interna da sua empresa. Não tenta fazer tudo sozinho. Você não vai conseguir fazer. Isso vai te consumir. É importante você saber um pouco de tudo, obviamente, entender um pouco de contabilidade, um pouco de jurídico, um pouco de administrativo, mas você precisa focar no que você é bom em fazer. E se você às vezes está montando uma empresa e você não é bom administrador, você precisa encontrar alguém que seja bom administrador. Se você não é bom com dinheiro, você precisa arrumar alguém que seja bom com dinheiro. Eu, por exemplo, eu não administro o financeiro da minha empresa. Eu tenho pessoas que eu confio que são muito melhores do que eu para poder gerenciar financeiro. São mais organizadas, são mais planejadas. Então é o tipo de coisa que a gente precisa entender as nossas limitações para conseguir colocar pessoas boas naqueles locais que a gente tem deficiência. E assim você vai estruturando uma equipe boa, coesa, que vai te complementar. Se você tentar achar que você vai conseguir fazer tudo, você vai fazer tudo meia boca, e aí o produto final dessa brincadeira vai ficar uma porcaria. Eu, por exemplo, eu tenho muito mais perfil de CTO do que propriamente de CEO. Às vezes que eu sou CEO de uma empresa, ou é porque eu montei essa empresa e naquele momento eu sou a pessoa mais capacitada para estar tocando administrativamente a empresa. Mas, se ao longo da trajetória, de fato, eu conseguir ter estrutura financeira suficiente para poder colocar uma pessoa mais capacitada do que eu naquela posição, obviamente que eu vou sair dessa posição, vou provavelmente ficar como CTO e acionista da empresa, obviamente, mas eu não vou ficar esquentando cadeira de CEO só porque eu acho que eu tenho capacidade para tocar aquilo ali melhor do que ninguém. Nem mesmo se sou eu que estou bancando a operação. Eu preciso de pessoas capacitadas para estar ocupando determinados cargos. Eu não posso ser ingênuo e míope de achar que eu sou a melhor pessoa para estar sempre ocupando aquele cargo. Em alguns casos específicos pode ser que isso faça sentido. Em casos que, por exemplo, eu tenho um conhecimento muito aprofundado em determinado tema, né, que aborda aquele mercado em específico. Mas quando é um mercado que eu estou entrando, que eu não tenho tanto conhecimento assim administrativo, de networks e por aí vai, é preferível você contratar uma pessoa e colocar como CEO da sua empresa, como CTO, CFO e por aí vai, do que você tentar fazer tudo. E não cometa esse erro de achar que a sua empresa ela tem capacidade operacional para poder fazer tudo. A gente precisa ter humildade nesse momento de falar: a minha empresa é uma empresa de TI, uma empresa de desenvolvimento, é uma empresa que faz software, ela não é uma empresa de contabilidade, ela não é uma empresa jurídica, ela não é uma empresa de XPTO. E aí a gente vai terceirizar ou vai contratar pessoas para poder ocupar essas vagas? E mesmo assim, se a gente for internalizar essas demandas, a gente precisa ter pessoas boas de fato. E aí como é que a gente consegue saber se aquela pessoa que a gente está colocando é realmente boa? Você vai ficar na tentativa e erro até quando, né?
Então a gente precisa sempre ter uma equipe que a gente confia, a gente sabe que são bons profissionais, para poder recomendar boas pessoas para ocupar cargos específicos. Por exemplo, em uma das minhas empresas, o meu diretor jurídico, ele é sócio do escritório de advocacia que atende a todas as minhas empresas. É uma pessoa que eu confio, que trabalhou há muito tempo. Então, quando eu chamei ele para ser meu diretor financeiro nessa startup específica, foi porque eu falei assim, cara, eu confio em você e eu preciso de uma pessoa boa de jurídico que vai estar aqui dentro, que vai entender esse negócio como um negócio que é seu também, que é importante sempre você ter uma boa assessoria jurídica em qualquer negócio que você vai fazer. E essa pessoa você vai ganhando confiança a ponto que provavelmente qualquer outro empreendimento que eu for abrir, essa pessoa é uma pessoa que vai ser escalada para estar ali. E se alguma dessas empresas começar a dar muito certo a ponto da gente ter que internalizar a parte jurídica, eu vou chegar em algum momento e falar, cara, preciso que você venha para ficar full time aqui. Mas essa pessoa também não vai saber fazer tudo. Assim como a área de TI, a área de jurídico é imensa. A área de contabilidade é imensa. Por isso que a gente precisa, né, reduzir um pouco o escopo das empresas na maioria das vezes e entender as nossas limitações. A área de marketing é uma área imensa, a área de logística é uma área imensa. E não é o que a gente vê por aí, né? O que normalmente a gente vê por aí são empresas que fazem 50 milhões de setores diferentes. Na mesma empresa tem marketing, jurídico, contábil, afiliados, comercial e por aí vai. Tá tudo na mesma empresa e tal, não, 500 funcionários aqui dentro da empresa. Essa realidade não é a realidade mais assertiva do nós estamos em 2022. Tem nada demais de você ter humildade de falar, nós vamos utilizar um escritório de advocacia externa, nós vamos usar uma contabilidade externa, nós vamos terceirizar o marketing para uma agência boa, nós vamos terceirizar a exposição para um grupo de influenciadores, uma empresa especializada nisso aqui, nós vamos terceirizar nossas redes sociais para uma empresa especializada, porque provavelmente esse terceirizado, se for de fato uma empresa competente, nichada e específico daquele segmento, eles vão trazer muito mais resultados do que você tentando fazer isso internamente na sua empresa, mesmo você sendo uma empresa grande. Para com isso de achar que você tem capacidade para poder fazer tudo, dar uma limpeza geral, e muito provavelmente vai ser muito mais barato você terceirizar do que você tá fazendo interno, porque internamente você só vai fazer merda, vai fazer muita burrada até você aprender efetivamente, né? E eu vou terminar esse tema por aqui. Se você estiver gostando do conteúdo, se inscreve no canal aí, manda pros seus amigos. A gente vai se ver numa próxima. Valeu!